Jó, capítulo 6. Jó justifica sua dor e lamentação. Diante de tudo que ouviu, Jó pondera: se pudesse pesar a minha tribulação e depositar na balança junto à minha calamidade. Na verdade, o resultado total seria mais pesado do que a areia dos mares. Por esse motivo, as minhas palavras são tão veementes, porquanto as flechas de Shaddai, o Todo-Poderoso, se cravaram em mim, e o meu espírito suga o veneno que elas contêm. Os terrores de Deus me assediam. Porventura, zurra o asno montês quando tem erva para alimentar-se? Ou munge o boi se tiver forragem? É possível comer sem tempero o que é insípido? Há sabor na clara do ovo sem sal? Recuso-me a tocar nisso. Esse tipo de comida sem sabor me causa repugnância. Quem me dera que o meu pedido fosse atendido e Deus me desse o que anseio. Se Deus dispusesse a esmagar-me, ora, que Ele soltasse a mão e me aniquilasse de uma vez. Isto ainda me traria alguma consolação. Eu buscaria alegria em meio à dor implacável de jamais ter ido contra as palavras do Santíssimo Yahvé. Que esperanças por manter se já não tenho mais forças? Não consigo ver o meu futuro como agir com paciência. Porventura tenho eu a força das rochas? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que venha em meu socorro, agora que todos os meus recursos se esvaíram? Um ser humano desesperado deve ser alvo da atenção e da solidariedade de seus amigos, ainda que ele tenha se afastado do temor do Todo-Poderoso. No entanto, os meus irmãos me inundam ribeiros passageiros, como riachos que transbordam, como de gelo que os torna turvos, arrastando consigo a neve que os faz encher, mas que cessam de fluir no tempo da seca, e no calor desaparecem dos seus próprios leitos. As caravanas se desviam de suas rotas, sobem para lugares desertos e vão encontro à morte. Buscam a água as caravanas de Temá, contemplam com esperança os mercadores de Sabá. Sente-se envergonhados por terem depositado confiança e, ao chegar ali, se deparam com a frustração. Para mim, haveis vós tornado assim. Quanto mais me vedes assustado e com medo, tanto mais ficais apavorados. Porventura já vos pedi: dai-me algo de bom para animar-me? Fazei-me uma oferta de vossos bens? Ou ainda, livra-me das mãos do adversário? Resgatei-me das garras de quem me oprime? Ministrai-me, dai-me o saber, e eu me calarei. Mostrai-me onde cometi erro ou pecado. Como são poderosas as palavras justas e orientadoras, mas o que quereis demonstrar com o vosso argumento? Por acaso vós pretendeis reprovar o meu desabafo e tratar como vento as palavras de um homem desesperado? Sereis capazes de sortear um órfão ou desamparado e de tirar proveito de um amigo fragilizado vendendo-o por uma bagatela? Agora, pois, olha nos meus olhos, pois certamente não mentirei diante das vossas faces. Mudai, porquanto nada devo, e meu pleito é justo. Há maldade no meu falar? Será que a minha boca perdeu a capacidade de identificar boas e más palavras? Jó, capítulo 7. Jó desabafa e questiona a Deus. Ó Deus, por acaso o ser humano não trabalha dia após dia arduamente sobre a terra? Não são todos os seus dias como de um assalariado? Como um escravo que suspira pelas sombras e o repouso do entardecer, como o assalariado que anseia pelo pagamento? Assim me ofereceram meses de ilusão e noites de desgraça me foram destinadas. Quando enfim me deito, questionando-me os pensamentos,
Quanto tempo terei de repouso? Quando me levantarei? Então a noite se arrasta e eu fico me virando na cama até que vejo o romper da aurora. Meu corpo está tomado pelos vermes e de crostas de ferida. Observo minha pele se rachando e vertendo pus. Meus dias passam mais depressa que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim do mesmo jeito que começaram, sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida não representa mais que um sopro. Meus olhos jamais tornarão a contemplar a felicidade. Os que agora me observam nunca mais me verão. Depositaste teu olhar sobre a minha pessoa e já deixei de existir. Da mesma maneira que a nuvem se esvai e desaparece, aquele que desce ao Sheol, a sepultura, jamais voltará a subir. Nunca mais retornará à sua casa e sua antiga habitação não mais tornará a vê-lo. Por esse motivo, não calarei a boca e falarei da angústia de meu espírito. Eu me queixarei da amargura da minha alma. Acaso sou eu o mar ou o monstro das profundezas para que cerques com guardas? Quando penso, meu leito haverá de consolar-me e minha cama aliviará meu sofrimento. Eis que me assustas com sonho e me atemoriza com visões. Prefiro ser estrangulado e sofrer a morte em lugar de ver meus ossos sendo fudigados dia após dia. Sinto desprezado pela minha vida. Sei que não viverei nesta terra para sempre. Portanto, deixe-me porquanto os meus dias não têm o menor sentido. Afinal, quem é o ser humano para que lhes dê grande importância e coloque sobre ele os teus olhos? Para que examines a cada nova aurora e o proveis a cada momento. Nunca desviarás de mim o teu olhar misericordioso? Jamais me abandonarás, nem por um instante? Se errei e pequei, que mal te causei, ó tu que vigias todos os seres humanos? Por qual razão me tornaste teu alvo? Porventura me transformei num fardo pesado e inútil para ti? Por que não perdoa as minhas ofensas e não apaga de vez os meus pecados? Porquanto em breve me deitarei no pó. Tu me procurarás, contudo, eu já não mais existirei. Jó, capítulo 8. Bildade repreende Jó. Então Bildade, o Shuíta, que é o Suíta, e outro amigo de Jó, interveio. Até quando falarás desse modo? Até quando as palavras da tua boca serão como um vento revoltoso? Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Se teus olhos pecaram contra Deus, ele os entregou ao poder da própria transgressão que cometeram. Contudo, se te aplicares em buscar a Deus e levantares o teu clamor e súplica ao Todo-Poderoso, se estiveres livres de pecado e correto em teu caminhar, com certeza Ele se levantará em teu benefício agora mesmo e te restaurará ao lugar que, por justiça, cabe a ti. O teu começo de vida parecerá pobre, quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade. Indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não te dirão palavras de sabedoria? Acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Assim são os caminhos de todos os que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio se aniquilará. Tua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ele se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá.
Ele é como a planta bem regada que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. Suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre as rochas. Contudo, quando é arrancada do seu lugar, este a rejeita e afirma: nunca te vi. E chega ao fim a alegria do teu caminho. É o final da vida sobre a terra, e outras plantas brotam no solo em seu lugar. Entretanto, certamente, Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, teus inimigos, terão que se vestir de vergonha, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. Jó, capítulo 9. O grande questionamento de Jó. Jó tomou a palavra e declarou: na verdade, sei muito bem que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Ainda que desejasse questionar a Deus, não conseguiria reunir argumentos plausíveis, nem uma vez em 1000 tentativas. Ora, Deus é verdadeiramente sábio de coração e poderoso em forças. Quem já debateu com ele ficou em paz. Ele é o que, de fato, transporta montanhas sem que elas nem mesmo percebam. Em sua ira, as coloca de cabeça para baixo em um instante. Deus é quem sacode a terra e a tira do lugar e faz estremecer todos os seus fundamentos, dá ordens ao sol e ele deixa de brilhar. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só Deus é capaz de estender o próprio universo e pode caminhar sobre as ondas do mar. Ele é o criador de todos os grupamentos estelares, a Ursa, o Orion, as Pleiades e as magníficas constelações do sul. Deus é quem realiza portentosos feitos, maravilhas que não se pode contar. Ele passa perto de mim, mas não consigo visualizar. Mas passando adiante, mais sequer o percebo. Com um gesto ele apanha a presa que ele deseja. Quem pode impedi-lo? Quem lhe questionará? Por que estás fazendo isso? Deus não refreia a sua ira até o momento do caos e do mar. O séquito de Raabe curvou-se em rendição diante de seus pés. Quanto menos poderei eu replicar-lhe, como poderei questioná-lo ou encontrar razão para com ele argumentar? Embora inocente, eu jamais teria o direito de contestá-lo. Tenho que reconhecer que sou e rogar misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu fosse possível convocá-lo ao tribunal, ele se apresentasse, mesmo assim, não acredito que isso faria dar ouvidos ao meu caso. Deus me esmaga como uma tempestade, porquanto esse é seu propósito, e sem que eu lhe dê motivo, aumenta as minhas feridas. Ele não me deixa nem respirar e enche de amargura a minha vida. Deveria eu recorrer à força? Nem pensar. Ele é a força. Ao tribunal? Quem o intimaria? Sou inocente e sincero, mas as minhas palavras me condenariam e eu me declararia culpado. Sim, sou inocente, mas não considero a mim mesmo, desprezo a minha vida. Do meu ponto de vista, tudo ocorre sobre o mesmo plano. Ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Quando o açoite mata de repente, ele zomba da calamidade dos inocentes. Deus entregou o mundo nas mãos dos malignos e cobriu os olhos dos juízes com uma venda das trevas. Ora, se não é Deus que faz isso, quem é então? Os meus dias correm mais depressa do que um atleta. Eles fogem sem ter vislumbrado bem a felicidade. Passam como balsas de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu determinar, vou esquecer as minhas lamentações, vou mudar o meu modo de ser e o meu semblante.
vou sorrir. Ainda assim, sinto pavor de todas as minhas dores, pois tenho certeza de que não serei considerado inocente e idôneo. Sendo assim, já que a minha condenação é inevitável, por que me esforçar em vão? Mesmo que eu me lavasse com água de neve e purificasse minhas mãos com sabão de lavadeira, ainda assim me afundarás no fosso, e até minhas próprias roupas sentirão nojo de mim. De fato, ela não é um ser humano como eu, para que me seja possível rebater os seus argumentos e nos enfrentemos em juízo. Não existe um árbitro que tenha o poder de decidir essa questão entre nós dois. Portanto, ó meu Deus, retire de sobre a minha pessoa o teu castigo. Não me apavore com os teus atos terríveis. Então eu ergueria a voz sem medo, mas não é esse o caso.